Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, querido, no livro de Lucas, capítulo 5. Gostaria de compartilhar essa palavra aos irmãos, uma palavra que Deus colocou há algum tempo no meu coração, e não tem como, irmãos, a gente pregar outra coisa que não está no nosso coração. Afinal de contas, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes. Rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para sair daqui, ó Deus, cheio da Tua presença, Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade tão rica, tão única, tão abençoada por Ti, Senhor, de estar aqui nessa igreja, tão aberta, ó Deus, para as boas novas, aberta para a Tua palavra, Senhor. Aberta, ó Deus, para o mover do Teu Espírito Santo. E eu Te louvo, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui. Que a Tua palavra nessa noite, ó Deus, ela venha fluir. Que ela venha, Deus, falar fortemente, ó Deus, em nossos corações. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é riquíssimo. Ele tem muitas lições que são importantes para a nossa vida cristã. Esse texto é um texto que fala de milagres, é um texto que fala de chamado, é um texto que fala de trabalho, é um texto que fala de responsabilidades, é um texto, meus irmãos, que fala de fé, porque tentar mais uma vez na palavra de Jesus tem que ter fé. Esse texto aqui, meus irmãos, como eu disse, fala de milagres. É interessante que esses homens aqui, homens que já viram e ouviram falar de Jesus, eles andaram pela fé. E o que me chama a atenção nesse texto aqui, meus irmãos, é que nesse milagre, Jesus estava presente. Eu entendo o seguinte, amados, quantos milagres que acontecem na nossa vida, quantas coisas que vão acontecer na nossa vida, e quantas vezes nós esperamos milagres, parece que eles não vêm. Mas independente, meus irmãos, como que vem, seja de onde que vem, Jesus tem que estar no controle do milagre. Amém ou não? Esse milagre aqui aconteceu porque Jesus estava presente. E a Bíblia vai dizer sobre isso, que Jesus ele chega ali no lago de Genezaré. Ele começou a ministrar para aquelas multidões que estavam ali. De repente, ele observou que tinha 2 barcos que estavam naquele lugar. Ele faz ali um culto, abençoa a vida das pessoas. Mas ele percebe que ali havia homens que estavam cansados, homens que talvez estavam até um pouco frustrados. Imagina ter trabalhado a noite toda, não ter pegado nada. E Jesus, meus irmãos,
sai daquele contexto espiritual, daquele culto, encerra por ali e começa a ministrar na vida cotidiana daqueles homens ali. Jesus estava presente. Jesus estava passeando no meio daqueles homens. Jesus estava querendo realizar algo, queria chamar a atenção daquelas pessoas. E foi isso que ele fez. Irmãos, como que é importante? Em todos os projetos da nossa vida, que seja no culto, que seja em casa, que seja no nosso trabalho, como que é importante a presença de Jesus ser um fato. Amém ou não? E glória a Deus pela presença de Jesus. João capítulo 15, versículo 8 vai dizer o seguinte, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem quer dar muitos frutos aqui no nome de Jesus? Quem quer ser abençoado em casa? Quem quer ser abençoado na igreja? No trabalho? Glória a Deus, todos nós queremos, meus irmãos. Todos nós necessitamos de milagres. E temos que viver pela graça, pela permissão de Deus, os milagres que Ele tem para nós. E Ele tem milagres, glória a Deus ou não? Se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês darão muitos frutos. Irmãos, esta é uma realidade. Não tem coisa melhor, querido, nós permanecermos em Jesus. Se você ler esse texto ali, você vai perceber que o próprio Senhor ali, ele começou a repetir várias vezes essa palavra, esse verbo, permanecer. Meus irmãos, se nós quisermos que as coisas aconteçam na nossa vida, com mais fundamento, com mais certeza, Jesus, ele tem que permanecer nesse contexto. Jesus tem que estar no controle, meus queridos, dessa situação. Tudo tem que ser para a glória dele. E eu creio, irmãos, eu creio nessa verdade. Não basta somente, meus amados, a gente conhecer Jesus. Não basta simplesmente a gente ouvir falar de Jesus. Não basta simplesmente a gente fazer um apelo e as pessoas vêm ali chorando até Jesus. Meus irmãos, o que importa é nós permanecermos em Jesus. O que importa, meus irmãos, é a gente ter uma aliança com Ele em todos os momentos. O que importa, querido, é a gente ter essa permanência duradoura, uma aliança eterna com o Senhor. E é nesse tempo que nós seremos profundamente abençoados. É nesse tempo que, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus fará com que a gente venha dar muitos frutos para a glória dEle. Amém ou não? E às vezes não é fácil. Não é fácil. Jesus estava aqui presente na vida desses homens. Jesus estava presente aqui no trabalho desses homens, na pescaria desses homens. E Jesus, percebendo que eles haviam trabalhado a noite inteira, eles nada haviam apanhado, Jesus fala assim para eles, olha, peguem um barco de vocês, vão para o mar profundo, e ali vocês vão lançar as redes. Jesus deu a eles, queridos, uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. Nessa história aqui, mas entende isso. Jesus falou assim, olha, vocês vão pegar muitos, mas muitos peixes. Jesus simplesmente falou assim para eles, assim, olha, vocês vão lançar as redes. Vocês vão lá para o alto mar. Só lancem as redes. E Simão, Pedro, ele diz o seguinte, olha, Senhor, nós trabalhamos aí a noite inteira. Estamos cansados, isso faz parte do nosso cotidiano e nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, nós iremos lançar as redes. Em outras palavras, Senhor, por nós mesmos, a coisa foi um pouquinho frustrante. Por nós mesmos, a coisa não teve um rendimento. Mas porque o Senhor está falando, nós iremos lançar as redes. Meus irmãos, o milagre aconteceu primeiro, porque Jesus estava presente, Ele está no controle, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Segundo, o milagre aconteceu porque eles caminharam pela fé. A coisa ainda não tinha acontecido,
A coisa ainda não havia concluído. A partir daquele momento, eles estavam caminhando pela fé. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós caminhamos pela fé, nós vamos além. Além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Pensa bem aqui comigo. Entra na história aqui, meus queridos. Trabalharam a noite inteira. Quem aqui trabalha noturno, a noite inteira, dos irmãos aqui? Quem trabalha aqui? Não é fácil, não é? Chega às 7 horas da manhã, você está cansado. Você está debilitado. A única coisa que você quer, que é natural, é descansar. O corpo físico já chegou no seu limite. Mas eles aqui, meus queridos, o momento que talvez ali era para guardar as coisas e voltarem para casa, dar uma descansada, eles foram além. Eles retornam novamente para a pesca e ali eles experimentaram um grande milagre que Jesus tinha para eles. Pela fé, eles foram além. Se você quiser ir além, aonde você talvez nem imagina ir, mas você pode ir além e você vai pela tua fé em Cristo Jesus. Ainda que você se sente um pouco frustrado, mas o Senhor, meus irmãos, Ele é aquele que renova as nossas forças, amém? Isaías capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Vão subir, vão caminhar, vão correr como a águia e não vai se cansar. Meus amados, Deus ele é poderoso para renovar as nossas forças. Deus é poderoso para renovar nossa força espiritual. Deus é poderoso para renovar as nossas forças físicas. Deus é poderoso para renovar as nossas forças emocionais. Quando nós estamos em Jesus, querido, quando a nossa fé é alimentada, ou seja, quando nós colocamos em prática a nossa fé, nós iremos, pela graça de Deus, superar qualquer obstáculo que tenta nos impedir. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus venha te fortalecer, que Deus venha te dar vigor, que Deus venha te sustentar e pela fé, declaro profeticamente sobre a vida de vocês, se vocês permanecerem em Jesus, se vocês obedecerem o ID de Jesus, se vocês creem na palavra de Jesus, creia que Ele é fiel para sustentar, para fortalecer vocês e creia que Ele fará com que vocês vão além para a glória de Deus. Vão além, meus irmãos. A vida não acabou. A coisa ainda não chegou no final, porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor tem muito mais. Aquilo que você está vendo Deus fazendo na tua igreja, na tua vida, no seu ministério, creia, querido, que o Senhor tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem chegou no nosso coração aquilo que o Senhor preparou para nós. Irmãos, Deus tem muito mais para nós. Diga assim, eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais em minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais em minha igreja, em minha família, Senhor. Irmãos, isso renova o nosso coração. Você é um cristão cheio da expectativa do Senhor. Você sabe que Deus pode intervir em qualquer contexto. Você sabe que Deus pode te dar uma luz quando você está lá no fundo. Mas para isso, Jesus tem que fazer parte da sua vida por completo. Mas para isso, você tem que estar no contexto, querido, que Jesus tem que estar com você e você tem que estar com Jesus. E dessa forma, as nossas forças serão renovadas para a glória do Senhor. E nós iremos experimentar de fato aquilo que Ele quer que nós venhamos experimentar. Esses homens aqui, eles obedeceram o chamado do Senhor. Esses homens aqui, ainda que haveria talvez alguma impossibilidade, estavam cansados, poderiam ter desanimados, mas eles foram um passo a mais. Eles romperam. Eles foram na palavra do Senhor. E como resultado, eles receberam o grande milagre que Jesus tinha para a vida deles. Você quer milagre de Deus na tua vida, irmão? Você quer isso para a tua vida? Amém ou não? Eu quero. Eu quero os milagres de Deus na minha vida em todas as áreas.
em tudo. Emocional, espiritual, em tudo. Tudo que você pode imaginar. E eu creio que Jesus, ele tem o melhor para nós em todas as áreas. Ah, missionário, mas Jesus só se preocupa com a sua vida espiritual, como se não se preocupasse mais com o restante. Meus irmãos, Jesus aqui, ele percebe que esses homens aqui haviam trabalhado a noite inteira. Jesus aqui, ele entra na vida cotidiana dessas pessoas. Mas Jesus tinha muito mais para essas pessoas. A verdade é o seguinte, todo esse milagre, tudo isso que Jesus realizou na vida desses homens, é porque tinha um propósito maior. É para que lá na frente esses homens viessem de fato assumir o chamado que o Senhor tinha para a vida deles. E eu penso o seguinte, meus irmãos, Jesus, ele tem o melhor para nós, para que a gente venha dar o melhor para ele, para a glória de Deus. A nossa vida por inteiro, a nossa família por inteiro, tem que pertencer ao Senhor. E esse milagre aqui foi um grande milagre. Pedro ficou impressionado. Ele ficou ali, sabe, extasiado com o tamanho daquele milagre. Imagina, para quem não havia pegado nada, aquilo lá era tudo para ele. E o mais, a saber que existia uma grande multidão que provavelmente iria comprar os peixes. Olha, se fosse nos nossos dias de hoje, imagina só, você com o seu comércio. Você enche o estoque. De repente você percebe que uma grande multidão vai devorar esse estoque aí. Qualquer pessoa fica animada. Ali trouxe alegria para ele. Foi um momento assim, meus irmãos, de alegria na vida dessas pessoas aqui. Mas ele havia obedecido o Senhor. O milagre na vida deles foi tanto que eles tiveram que pedir ajuda. O milagre na vida deles foram tanto que eles necessitaram desta ajuda. E o melhor, o milagre de Jesus na vida de Pedro foi algo tão incrível que fez com que ele estreitasse ainda mais o seu relacionamento com o Senhor. Porque quando ele viu esse milagre, quando ele experimentou desse milagre, a única coisa que ele sentiu foi o seguinte, que ele era um pecador. A única coisa, irmãos, que aconteceu no coração desse homem aqui, foi esse contexto: Senhor, tem misericórdia de mim. Retira-te de mim, eu não sou digno, Jesus, de estar aqui junto contigo, não sou digno de nada. Eu sou um pecador. Irmãos, eis o milagre que fez com que o homem chegasse próximo a Jesus. E hoje, irmãos, olha, quantas pessoas que estão na igreja, que recebem um milagre, no outro domingo, já não estão mais na igreja. Só foi Deus dar casa, só foi Deus dar carro, só foi Deus dar um trabalho, que a pessoa se esqueceu do Senhor, da igreja, já não tem mais tempo. Irmãos, quantas pessoas que eu já presenciei isso? Quantas pessoas, meus irmãos, que eu já tive assim, sabe? O desprazer de ver a pessoa completamente ali, sabe? Numa situação difícil. Mas pela oração, pelo convívio com Jesus, a pessoa, ela foi assim, sabe? Crescendo, Deus foi abençoando, Deus foi dando, Deus foi formando uma família, Deus foi, sabe, dando assim, até a prosperidade, a provisão financeira. De repente a pessoa se afastou de Jesus. Quantas pessoas que não estão preparadas, meus irmãos, para receberem o milagre do Senhor. Quantas pessoas que a gente ora e realmente Deus faz grandes coisas. Essas pessoas não aparecem nem para dar uma satisfação. Olha, Jesus abençoou, Jesus abriu as portas.
Os irmãos aqui conhecem muito bem a história ali dos 10 leprosos. Todos eles foram curados. Todos eles ali receberam a sua bênção. Todos eles viveram uma vida, a partir daquele encontro com Jesus, uma vida completamente diferente. Mas somente um que voltou para dar pelo menos uma satisfação, uma consideração a Jesus. E aquele ato ali, meus irmãos, foi tão importante, que aqueles que não voltaram, aqueles que não retribuíram, pelo menos com agradecimento, Jesus ficou bem de olho. Jesus falou assim, olha, vem cá, não eram 10? Cadê os 9? Só está você aqui? E aquele homem que permaneceu ali em Jesus, com o seu coração grato, com o seu coração totalmente assim, sabe, com as suas motivações corretas, ele ouviu as maravilhas que o restante não ouviram. Que aqueles 9, eles se foram embora, sumiram, desapareceram, mas foram curados. Nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Mas, querido, que o milagre que Jesus tem feito na tua vida, e Ele tem feito, ou que Ele fará, que em nome de Jesus, venha estreitar ainda mais o seu relacionamento com o Senhor. Não tem coisa melhor, meus irmãos, de você olhar algumas coisas no passado e aprender com o passado, e você chegar ao ponto de falar assim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque realmente, quem eu era, aquele que eu fazia, olha o que o Senhor fez na minha vida. Meus irmãos, olha, eu aqui, Ademir, hoje, eu amo, igual eu falei para os irmãos aqui, eu posso fazer qualquer coisa nessa vida, mas jamais eu quero abandonar o ministério que Deus me deu. Jamais. Jamais. Eu quero trocar a bênção por um prato de lentilha. Jamais. Hoje, eu amo, sabe assim, de fazer a obra, de sair. Eu amo assim, sabe, de estar com as pessoas, de evangelizar na cadeia, onde for. Eu amo, querido. Mas uma das coisas que me fortalece, sabe o que é? É eu entender aquilo que Jesus já fez na minha vida. A nossa vida espiritual, meu irmão, já foi resolvida. Nós estamos livres das garras de Satanás e seus demônios. Nós vencemos o poder do inferno, amém ou não? E hoje, se Jesus nos chamar, nós iremos estar na glória para a glória de Deus. E amanhã vai ter um velório aqui, mas isso aqui é culto. Amém ou não? Sim ou não? Amém ou não? As coisas podem acontecer, meus amados. Podemos estar aqui, mas pode ser que amanhã a igreja está novamente celebrando um culto ao Senhor. O velório, não sei. Meus amados, que Deus venha nos fortalecer em todo momento. Cada um de vocês aqui nessa noite podem agradecer ao Senhor pelos cuidados dEle na tua vida. Você que está aqui nessa noite, amado, que você, olha, você está aqui nessa noite é porque Jesus, Ele permitiu, Ele quis que você viesse aqui nesse culto nessa noite. E Ele tem um milagre tremendo para fazer na tua vida. É um milagre talvez que você não faz nem ideia. É um milagre que, apesar de tudo, é um milagre, meus irmãos, que vai alegrar a nossa alma, que é o milagre da salvação em Cristo Jesus. Não tem coisa melhor que isso. Não tem coisa melhor, meus irmãos, nós estamos ainda em condição de resolver essa questão da nossa vida. Não tem coisa melhor do que nós vivemos esse milagre da redenção, daquilo que Jesus fez lá naquela cruz. E aonde eu passei tudo isso, aquilo que Deus me deu, e eu crendo que Jesus tem muito mais para mim, tem águas profundas, muito mais, olha, daquilo que eu posso pensar ou imaginar ou pedir, eu sei que Jesus tem muito mais. Meus irmãos, só resta um caminho, eu servir a Deus com o meu melhor. É eu receber de Jesus esse chamado maravilhoso. E foi isso que aconteceu na vida desses homens. O milagre teve que acontecer para que Pedro chegasse para Jesus e falasse, Jesus, tem misericórdia de mim. Esse homem aqui, meus irmãos, ele foi muito tocado por Jesus. E só quando uma pessoa ela é tocada profundamente no coração, ela pode viver uma vida que agrada ao Senhor
ela pode ver o chamado dela diante do Senhor. E eles aceitaram o chamado. Jesus chega para eles e falou assim, olha, aqui no versículo 10, não temas, doravante serás pescador de homens. O milagre aconteceu com um propósito. Qual é o propósito daquilo que Jesus já tem feito na tua vida? Você já parou para analisar? O que Jesus, o que ele quis dizer com você naquele livramento, naquela cura, na redenção, naquilo que Jesus já fez na tua vida, no aspecto da salvação? Será que você já parou para analisar, meus irmãos, o que Jesus quer que você faça? A gente sabe muito bem, essa questão do chamado é uma coisa muito interessante. Sabemos, meus irmãos, que nem todos vão ter aquele chamado especificamente. É igual aqui a figura do pastor Maurício. Nem todos talvez vão poder fazer aquilo que ele faz, a esposa também, no chamado. Mas Jesus, meus irmãos, pode nos usar a nossa vida em coisas que a gente nem imagina. E Ele também conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas o que importa é o seguinte, aquilo que vai acontecer, o que já aconteceu na tua vida, do agir de Deus, tem que redundar no seu testemunho para as pessoas em relação ao Senhor Jesus. Jesus aqui chamou esses homens. Esses homens aqui, a partir daqui, nunca mais eles foram mesmos. Eles deixaram aquela pescaria para se dedicarem na obra missionária, para se dedicarem no andar junto com Jesus, aonde até então eles estavam pescando peixes. A partir de agora, esses homens aqui iriam pescar vidas. Eles iriam ser, assim, sabe, um canal de Deus na vida de muitas pessoas. Querido, talvez na sua profissão você percebe assim, que lá na sua profissão, por mais que você é uma pessoa cristã, você percebe assim que parece que é meio sem sentido, parece que nada demais produz além daquilo que você está acostumado. E talvez você quer que a sua profissão ela dê um pouquinho a mais no passo. Talvez você queira que o seu trabalho, lá na sua casa, ou na sua vida em si, fora o contexto da profissão, ela venha a ter mais sentido, ela venha a ter mais dinamismo, ela venha a ter mais expectativa. Amado, isso tudo é possível quando nós aceitamos o chamado do Senhor na nossa vida. Você vai perceber que aonde você vai, na escola, no comércio, em casa, você vai perceber que a tua vida a partir de agora tem uma missão. Você vai perceber que tudo aquilo que Jesus já fez na tua vida vai ter mais sentido. Você vai estar sendo usado para a glória de Deus. Você vai fazer da sua profissão um instrumento para chegar na vida das pessoas. Você vai fazer do seu trabalho lá dentro da sua casa um momento de chegar mais próximo à vida das pessoas. E a gente sabe muito bem, meus irmãos, o que adianta, não é verdade? A gente ganhar o mundo todo, usar tantos recursos, ter tantos conhecimentos e não proclamar a glória de Jesus. Não vai adiantar nada. A nossa vida vai continuar, por mais que nós somos cristãos, mas vai continuar naquela improdutividade. Mas não somos chamados para fazer a diferença para a glória de Deus. Amém ou não? Vocês aqui, olha, vocês podem ganhar muitas pessoas para Jesus. Aonde vocês estão? Ah, missionário, mas a minha função é diferente. Eu trabalho só em casa. Eu trabalho só na minha casa, no lar. Mas Jesus, querido, Ele pode fazer do seu lar, do seu trabalho, aonde você esteja, uma testemunha viva na presença dEle, para a glória de Jesus. Amém? E a partir de então, a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. A tua profissão terá mais sentido. Você trabalha na escola, onde você está, você vai perceber que agora você tem uma missão. Por quê?
Porque você sabe muito bem aquilo que o Senhor já fez na tua vida. É muito simples. É muito simples, meus irmãos, a gente anunciar Jesus. Você não precisa, assim, sabe, ter toda aquela carga teológica, aquela coisa assim que você vai saber explicar ponto por ponto na Bíblia. Meus irmãos, basta apenas você falar quem você era. Aquilo que Jesus fez na tua vida. Para você que tem essa dificuldade, fala isso. Olha, eu era assim. A minha vida estava sem sentido. Mas graças a Deus, depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Meus irmãos, a gente vê cada testemunho que são impactantes. E às vezes a gente vê pessoas que não têm muito conhecimento na Bíblia, mas elas dão um testemunho puro. Aquele testemunho simples, aquele testemunho marcante. Em outras palavras, pelo nosso testemunho nós podemos ganhar muitas pessoas para a glória de Deus. Amém ou não? Diga assim, olha, eu sou um missionário. Eu serei aonde Deus me colocar. Se você não é, você será em nome de Jesus. Amém ou não? Que Deus venha te abençoar. Eu gostaria que vocês, nessa noite, vocês ficassem em pé. Eu quero orar aqui, querido, pela vida de vocês. Oh, Deus amado, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Deus, nós temos trabalhado a noite inteira, Senhor. Temos, ó Pai, até mesmo cansado de algumas coisas. Temos, ó Pai, às vezes, ó Pai, passado por momentos, ó Pai, até mesmo de esgotamento, Senhor. Momentos, ó Deus, que a gente percebe que se a gente continuar na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em nossas próprias forças, ó Deus, o mesmo cenário irá se repetir, Senhor. Mas, Senhor, sob a Tua palavra, nós iremos lançar as redes, ó Pai. Sob a Tua palavra, Senhor, pela fé, eu vou crer, Senhor, que o Senhor está no controle. Por mais que o Senhor vai me atender nesse milagre ou não, Senhor, eu vou entender que o Senhor está no controle, Pai. Eu vou agir, Pai, eu vou obedecer a Ti, Senhor. Eu vou andar, Pai, na Tua palavra. Abre o meu coração, Deus, para receber a Tua palavra que vai encher meu coração de fé. E é nessa palavra, Senhor, que eu vou andar, Senhor. É nessa direção em Ti, Senhor, que eu vou caminhar sobre as águas, ó Deus. É caminhando, ó Deus, em direção a Ti, Senhor, que eu vou caminhar no impossível, que eu vou andar sobre as águas, Senhor. É pela fé, Deus, que eu vou lançar as redes e vou colher. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tem palavras liberadas sobre a minha vida, na minha vida sentimental. Eu vou esperar em Ti, porque eu sei que a pessoa que o Senhor tem para mim é uma pessoa de Deus. Eu vou esperar em Ti, Senhor. O meu casamento vai ser um casamento abençoado, no tempo certo, na hora certa. Eu vou permanecer nessa pureza, naquilo que Jesus quis para mim, quer para mim. Eu vou esperar porque na hora certa, o Senhor vai me surpreender, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel na minha vida, eu creio, eu creio, eu creio. Abra o meu entendimento, Senhor, para me entender, ó Deus, como que eu tenho que caminhar em obediência. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, abençoe a vida do Teu povo aqui nessa noite, ó Pai. Cada um que veio aqui, Senhor. Deus amado, os irmãos esperam milagres, ó Pai, assim como eu também espero. Nós esperamos, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem propósito nas nossas vidas, Senhor. Mas eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que esses milagres, ó Deus, venham fazer com que a gente venha estreitar mais ainda o nosso relacionamento contigo, Senhor. Não deixa, Pai, ninguém aqui se desviar, Deus, por aquilo que eles vão receber na vida deles. Não deixa, Pai, ninguém aqui, Deus, sair fora dos seus caminhos, ó Pai. Não deixa, Deus, que o orgulho venha entrar no coração, Deus. Não deixa, Senhor. Nos dê sabedoria para lidar com esses momentos de glória. Nos dê entendimento, ó Deus, para que a gente venha saber lidar, Pai, com as Suas bênçãos na nossa vida, Senhor. Abençoe, Pai, esse povo aqui tão especial. Abençoe, Pai, a vida do Teu povo. Abençoe, Deus, cada irmão que estão no banco. Seja, Deus, com a Tua igreja, Senhor. Deus, vem sobre nós. Abre as portas de um trabalho, Pai, na vida dos irmãos que precisam de um trabalho, Senhor.
É um desafio hoje conseguir um trabalho bom. Deus amado, abençoe também, Senhor, a vida aqui das irmãs, ó Deus. Deus amado, se tem alguma irmã aqui, Pai, algum casal que precisa da intervenção do Senhor, ó Deus, para terem filhos. Deus amado, que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos aqui, Pai, que estão necessitando de uma cura, Senhor. Deus amado, sabemos, ó Deus, que basta uma palavra do Senhor, Pai. Basta, Deus, nós cremos na intervenção do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que agindo o Senhor, ninguém vai impedir, Deus. Ninguém, Deus, ninguém. Nós cremos, ó Pai. Deus amado, nos dê paciência, nos dê graça. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, olhem aqui para mim. Olha que coisa tremenda ali naquele momento que eles receberam. Antes de eles receberem aquele milagre. Olha, a Bíblia diz que depois que eles trabalharam a noite inteira, isso sugere força, dedicação, sugere deixar a preguiça de lado e trabalhar na fé, perseverar. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Eles poderiam muito bem ter deixado de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas se tem uma coisa que Jesus ama ver na vida dos seus filhos, é a responsabilidade. Tem gente que quer ter aumento no emprego, mas não quer ser responsável. É um empregado relaxado, só faz o que manda. Não, meus irmãos, pelo contrário. Vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Vamos ser pessoas, nós iremos perseverar. Recebi um milagre, glória a Deus, não recebi, não tem problema, vamos continuar na fé. Mas vamos ser pessoas responsáveis. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina a fazer com dedicação, com responsabilidade. E aí se prepare, porque isso vai ser o palco para Jesus conferir coisas maiores que a gente pode imaginar ou pensar. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar. Aleluia, não. E que aquilo que os irmãos receberem de Deus, um dia eu vou ficar sabendo. E tudo isso vem estreitar o relacionamento dos irmãos com o Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado, o Senhor me deu. Eu quero me dedicar mais ainda a Ti, Senhor. Deus, te louvo. O Senhor não me deu, não tem problema. Eu vou continuar contigo firme até o fim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus venha fortalecer. Que o milagre do Senhor venha estreitar o relacionamento de cada um aqui na espiritualidade, em nome de Jesus.